bilhões e meio de reais. O recorde na arrecadação foi obtido com a ajuda do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que foi anunciado pelo governo em meados de maio. A gente fala tanto de impostos, né, e de transparência ou falta de transparência. A gente tem reforma tributária, começando a valer a partir do dia 1º de janeiro. Você lembra que a gente falou tanto sobre a discussão da reforma tributária, que ela vai ser colocada em prática ali a conta-gotas, mas já tem uma parte muito importante começando a valer já a partir do 1º dia de 2026. E isso impacta bastante em muitas empresas, por exemplo, em regulamentações. Isso tem afetado a regulamentação, os atrasos de regulamentação em governos municipais, estaduais e também empresas. Deixa eu conversar agora com o advogado tributarista Tiago Juvencio. Doutor Tiago, obrigada por conversar com a gente agora. A gente falou tanto sobre esse tema quando ele estava sendo discutido. Aí você vai esperando ele acontecer na prática, só que daqui a pouco a prática já está chegando e batendo na porta, né? A gente tem agora, por exemplo, aquela substituição de vários impostos, como ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, chegando tudo agora no IVA dual. Quais estão sendo as grandes dificuldades para essas empresas e governos, enfim, se adaptarem já a partir do dia 1º de janeiro? E qual que vai ser o impacto já a partir do dia 1º de janeiro também com essa mudança? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula, ao telespectador da Band News. É um prazer falar com todos. Paula, a grande questão da reforma, você bem disse, os impostos que tratavam-se de um emaranhado de regras e números foram simplificados com a reforma tributária em 2 grandes tributos. Os impactos diretos que preocupa o empresário é na possibilidade de bitributação, na possibilidade de insegurança quanto à efetiva aplicabilidade da reforma tributária na prática. O que se tem de fato hoje é que, a partir de 2026, gradativamente, inicia-se a implementação da reforma com alterações no sistema tributário brasileiro. Isso, de fato, traz uma grande insegurança no empresário. Essa insegurança ela deve ser efetivamente resolvida com planejamento. Procurar profissionais adequados e qualificados que possam efetivamente revisar os contratos, trazer as orientações técnicas necessárias para que se tenha uma integração entre contabilidade, jurídico e tecnologia. Agora, eu estava dando uma olhada aqui que entre as principais alterações da reforma tributária que já entram em vigor a partir do ano que vem, pelo menos ali num período de adaptação e de testes, né, com movimentação financeira real, são o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Como é que isso deve funcionar na prática também? Quais os impactos? Aí não é uma questão assim, olha, é um período de adaptação de testes, mas essa adaptação, esses testes aí, daqui a pouquinho para serem reais, né? Quais que devem ser os impactos e os cuidados também a respeito disso? Não se pode esperar, nesse primeiro ano, grandes mudanças, até mesmo porque é um período de testes no qual os órgãos fazendários passam por treinamentos, sobretudo de tecnologia e softwares. Todavia, essa simplificação, que é o grande objetivo da reforma, é simplificar para ser mais efetivo, simplificar para que se tenha uma transparência maior para o empresário, que sempre reclama, paga muito, paga caro e não sabe efetivamente o que paga, para que paga. E a grande crítica que se tem ao empresário isso é devolvido para mim enquanto cidadão, enquanto contribuinte, que forma? Vide os grandes problemas que se tem, segurança, saúde, dentre outros assuntos. Nesse sentido, a reforma ela vem para trazer uma simplificação. Em um primeiro momento, o que o empresário efetivamente necessita é revisar os contratos,
é revisar o planejamento, é adequar efetivamente o seu negócio para que se tenha um planejamento estratégico, investindo mais em tecnologia, investindo na revisão de contratos, verificando efetivamente quem são os fornecedores, o regime de tributação desses fornecedores, para que se tenha, de fato, uma integração, para que se tenha uma organização. A grande questão hoje, o grande problema que se tem para o empresário é a efetiva falta de informação, sobretudo porque muitas regras relacionadas à reforma tributária ainda necessitam ser criadas. Não se tem efetivamente respostas para muitos pontos principais e primordiais que necessitam efetivamente de leis complementares. Buscar informação, integrar tecnologia, jurídico e contabilidade de forma efetiva, antecipando os riscos e entendendo o seu negócio para que os impactos eles sejam enfrentados de forma positiva, trazendo mais segurança jurídica ao empresário. Tiago, obrigada, viu, por ter conversado com a gente. A partir do ano que vem a gente vai acompanhar aí esse passo a passo, sendo colocado em prático, né? Todo esse texto aí da reforma tributária que foi amplamente e por muitos anos, inclusive, discutido. Obrigada, viu? Até a próxima. Boas festas de fim de ano para você. Para você também, aos telespectadores, nós quem agradecemos, é sempre um prazer falar